Amém, amados? Tão bom estar aqui. Glória a Deus. Porque amei o tema, pastora Lourdes. E esse tema é: não basta ser mulher, é preciso ter um coração segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Eu amei o tema, amados, porque nós temos tempos que nós precisamos repensar realmente sobre isso. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos fechar nossos olhos. Glória a Deus. Para que Deus venha falar conosco. Senhor Deus e Pai, sonda os nossos corações nessa tarde, ó Deus. Aqui são as tuas filhas, Senhor. Oh, mulheres que o Senhor tem chamado, ó Deus, para perto de Ti, ó Deus. E nessa tarde nós queremos aprender de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Oh Deus, nós entregamos agora os nossos corações a Ti, Senhor, para que Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, venha falar conosco e venha revelar a cada uma de nós aquilo que nós precisamos de Ti, Senhor. Venha acrescentar mais em nossos corações, Senhor. Oh Deus, nós precisamos ser moldadas, nós precisamos um coração segundo o Teu coração. E nessa tarde nós viemos buscar isso em Ti, ó Pai, porque somente o Senhor, em nome de Jesus, pelo poder de Jesus Cristo, pode operar isso em nós, Senhor. E nós dissemos, ó Pai, nós queremos mudar, nós queremos melhorar, nós queremos crescer na Tua presença, Senhor. Nós queremos mais e mais, nós queremos um coração segundo o Teu coração, segundo a Tua santa vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. Glória a Deus. Nós vamos estar inicialmente lendo o livro de Provérbios. A nossa secretária Graça hoje vai estar distribuindo, Glória a Deus. depois umas passagens, deixa fechado assim como ela entregar. Ela vai entregar aleatória, as passagens pode entregar. E nós vamos ler Provérbios 4:23, um provérbio muito conhecido. O que esse provérbio, o homem mais sábio, dizia, mas ele falava não só para os homens, ele falava para todos, homens e mulheres, ele se dirigia. Provérbios 4:23 nos diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Guarda o teu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos guardar o nosso coração. Nós vamos pedir para Deus e Pai nessa tarde que Ele fale conosco, venha proteger e guardar os nossos corações. Que cada uma de nós peça isso para Deus e encontre isso em Deus nessa tarde. Glória a Deus. Bem, amadas. Glória a Deus. Pode sentar. Eu vou estar falando um pouquinho sobre essa palavra de Deus. Na verdade, Ele fala tanto com a gente, e momentos em que nós, mães, mulheres, filhas de Deus, mulheres abençoadas, nós temos um ministério muito grande, muito importante, muito forte, muito responsável, como mães e como mulheres. Glória a Deus. Então, sobretudo, além de tudo, acima de tudo, nós precisamos guardar o nosso coração. E os nossos corações hoje, eles são tão bombardeados, eles são tão atacados. Nós sofremos momentos de apreensões, momentos às vezes de medo, e a gente sabe que medo não é de Deus, mas a gente vive esse medo. A gente tem vivido isso nesses tempos difíceis que nós passamos, esses meses tão difíceis. Mas Deus, essa tarde, Ele vem fortalecer os nossos corações. Porque Ele diz para nós, acima de tudo, protege o teu coração. Quando Ele diz guarda o teu coração, que Salomão fala aqui, Ele diz protege o teu coração. Cuida do teu coração, porque é dele que procedem todas as fontes de vida. Glória a Deus. Então, quais são as fontes de vida? As fontes de vida para nós sermos abençoadas. Então, vê como isso ele vai desencadeando conforme onde nós vivemos, o ambiente em que nós vivemos. Nós fazemos a diferença, a mulher faz a grande diferença. Então, conforme o que nós recebemos do meio em que nós vivemos, família, igreja, trabalho, sociedade, colégio, escola, reuniões com os filhos, e desse meio nós recebemos muitas coisas, mas também nós carregamos, levamos muitas coisas. Então, quando nós saímos, nós trouxemos muita coisa.
Mas o mais importante que Deus pede para nós é que quando nós chegamos, nós estejamos com o nosso coração protegido, guardado, para levarmos coisas boas, coisas de Deus, palavras de Deus, e que nós sejamos abençoadoras, amém? Então nós, nessa tarde, repensar um pouquinho sobre esse provérbio, acima de tudo, proteger os nossos corações, para que nós não sejamos contaminadas, porque deles é a fonte de vida. Então, se nós nos contaminamos, deixamos contaminar nosso coração, ali na frente nós já estamos repassando o quê? O que o coração está cheio, o que vai transbordar mais é aquilo que está contaminando. Se é uma preocupação, a gente vai levar a preocupação, mas às vezes não é preocupação, às vezes são palavras negativas. E Deus é um Deus tão maravilhoso, tão soberano. Ele nos enche de palavras positivas, de vitória, de saúde, de fé, de coragem, de ousadia. Então nós precisamos carregar isso. Jesus, quando ele ia, dele saía virtudes. Aquela mulher do fluxo de sangue saía virtudes. Quando ela tocou Jesus, de Jesus saía virtudes. Então de nós tem que sair virtudes. Mas eu digo por mim, amadas, como é difícil, como a gente se contamina. Como a gente consegue, às vezes, ouvir uma palavra e contaminar o teu coração, e quando a gente vê, a gente já está ou entristecida, ou magoada, ou não está nada disso, mas a gente é simplesmente um vaso que já se encheu de coisas negativas, coisas ruins, coisas que não agradam a Deus, palavras, às vezes, distorcidas, e a gente, aquele vaso, que é para ser um vaso de honra, acaba carregando palavras negativas adiante. Então Deus se entristece com isso. Por quê, amados? Porque nós somos escolhidas, mulheres, para sermos preciosas, para levarmos palavras boas, chegar na igreja com palavras positivas. Jesus mesmo disse, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, está em Marcos também, capítulo 12, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Difícil de exercitar isso, mas nós precisamos exercitar. Porque o homem olha para a aparência, no geral, que não conhece Jesus. Mas nós que conhecemos a Jesus, nós não podemos olhar para a aparência, nós vamos olhar para o coração. É a essência da nossa vida, a essência da nossa alma, é a essência do nosso ser, é a morada do Espírito Santo. Então nós vamos ver uma passagem que está em Gênesis. Quem tem o número 1, quem recebeu... Não sei se foi a pastora. Pode ler para nós. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Bem, então nós vemos, amada, essa passagem, vamos pensar um pouquinho como Eva era ali no Jardim do Éden. Um coração totalmente puro. Até então, um coração criado por Deus, uma filha de Deus totalmente pura, totalmente sem pecado, sem enganos, sem erros. Aí chega a primeira oportunidade que o inimigo tem, ele chega e mina aquele coração, engana aquele coração. E às vezes nós nos encontramos assim, num jejum, numa oração, num momento maravilhoso, e quando nós nem nos percebemos, nós somos minadas por uma palavra. Alguém chega e traz um engano, traz uma mentira, e o nosso coração se entristece, ou o nosso coração recebe aquilo como uma verdade, e naquilo não tem verdade nenhuma. Quando a serpente chegou ali, o inimigo usou para enganar a Eva, para comer do fruto que Deus tinha dito que não era para comer, ela achou que começou a ver com outros olhos. Ela começou a ver com outro espírito, com outro coração, como se aquilo fosse verdade. Não, mas para aí, não tem pecado nenhum, não tem erro nenhum. Então nós precisamos proteger o nosso coração, porque de repente nós nos encontramos em situações assim, e quando nós vemos, nosso coração está sendo
minado, enganado. E vi que no final ali, o que Eva fez? Ela levou para quê? Para onde? Para o seu marido. Ele participou daquele erro, daquele engano. Se tivesse filhos, com certeza os filhos também participariam. Então, na nossa vida, trazendo para o nosso dia a dia hoje, às vezes nós minamos os corações dos nossos filhos, vamos dizer, entre aspas, por tabela. A gente está conversando entre esposa, ou entre família, ou entre irmãs, e se o filho ouve, a gente sabe que os filhos são uma esponja, né? Eles pegam no ar, ouvem tudo e acabam sabendo tudo o que está acontecendo. E acabam recebendo palavras que não cabem ao coraçãozinho deles. Então vê que vai desencadeando essa situação do nosso coração, vai desencadeando, pode desencadear esposo, família, filhos. Então nós precisamos proteger nosso coração. Nós vivemos dias em que as pessoas olham para a aparência, nós vivemos dias em que a aparência é tudo, mas a essência é o coração, amados. Amém? Então vocês veem como às vezes, quando nós nos encontramos em jejum, oração, espírito contrito, ali, intimidade com Deus, quem que está feliz? Deus está feliz, mas tem alguém que não está feliz por nos ver assim e quer contaminar, quer nos tirar daquele espírito. Então, podemos passar por situações semelhantes e quando a gente vê, a gente está sendo levadas. Então, nós precisamos proteger nosso coração. Nós precisamos nos antecipar, saber de que o Espírito Santo, ele nos alerta, e quando ele nos alerta, nós precisamos, amém? Receber e entendermos isso, de que Deus quer que nós tenhamos um coração segundo o seu coração. Por que a Bíblia, sabe, pastora, que eu fiquei pensando assim, por que a Bíblia não tem nenhuma mulher segundo o coração de Deus ali citando, como Davi, porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. E eu, desde que a pastora passou, que eu trouxe essa mensagem, fiquei pensando, conversando com Deus, aonde que a Bíblia cita uma mulher segundo o coração de Deus? Mas a mulher é amor, então Deus espera isso de nós, Ele não precisa citar. Amém? E nós vamos ver um exemplo bíblico agora, quem tem o número 2, nós vamos lá para Juízes, e para nós, amado. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa, era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Amém. Glória a Deus. Amém. Sabe que, desde que eu conheci essa passagem de Débora, mas sempre Deus vai falando do Espírito Santo de uma forma especial e diferente cada vez, e ela me chamou muita atenção, porque era uma mulher casada, a Bíblia cita ali mulher de Lapidote, então ela tinha um marido, ela tinha sua casa, e Deus chama ela para ser juíza, a única juíza que a Bíblia cita. Então, que mulher especial era essa? Será que essa mulher, sobretudo, acima de tudo, ela não protegia o seu coração? Ela não guardava o seu coração em Deus? Ela não buscava em Deus? Será que naquela época, eu creio assim que ela deveria ser uma mulher que se sobressaía, porque Deus escolheu a ela para ser juíza? E vinham homens e mulheres, não eram só mulheres como nós estamos aqui hoje, homens e mulheres para se aconselhar com ela. Os israelitas, o povo de Deus, vinha debaixo dessa palmeira com o nome Débora, onde ela ficava e aconselhava o povo de Deus, homens e mulheres. Então, essa mulher é uma mulher que ela desperta em nós um coração diferente, um coração especial, porque ela foi escolhida por Deus para ser conselheira, para ser juíza. Já pensou? Se Deus chegasse hoje, escolhesse uma de nós para sermos juíza do povo dele, dos filhos dele aqui nessa cidade, quem será que Deus escolheria? Eu sempre faço essa pergunta, quem será que Deus escolheria? Eu confesso para vocês que às vezes a gente está entre irmãs, estou com minhas duas manas aí, a gente está em família, a gente conversa de tudo, a gente comenta de tudo, né, Graça? Às vezes a gente comenta assuntos familiares, sonhos, projetos,
Mas tem momentos que eu digo para mim mesmo, assim, às vezes depois eu me sinto mal, porque eu penso assim, eu acho que aquele comentário um pouquinho mais não precisava ter feito, porque quando a gente vê, porque a gente tem intimidade, a gente tem liberdade, mas eu fico sempre perguntando, quem será que Deus escolheria? Porque Deus chegou naquela época, era um povo enorme, e escolheu essa mulher. O que ela tinha de especial? E o lindo é que o seu marido abençoava ela, para que ela exercesse essa função que Deus tinha chamado para ela, que ela viesse então aconselhar o povo de Israel, o povo de Deus. Tem coisa mais linda, amados, coisa mais linda, mais uma mensagem assim que toca os nossos corações. Amém? Amém. Uma mensagem de que paramos para ver quem era essa mulher. Eu sempre digo que a história da Bíblia, ela continua, e nós mulheres somos grandes responsáveis como nós escrevemos essa história, como nós damos continuidade, porque nós somos testemunhas, como a pastora estava falando antes. Então nós precisamos ser curadas. Para nós termos um coração segundo o coração de Deus, nós precisamos nos curar, nos libertar de tanta coisa que nós carregamos, que não vai acrescentar na igreja, na família, no trabalho. Nós precisamos nos libertar de picuinhas, às vezes de mensagens ou palavras que não agradam a Deus. Eu estou falando por mim, amadas, né? Porque a palavra sempre fala com a gente antes. Eu estou falando por mim. E olha que eu digo assim, as minhas irmãs sabem, que as irmãs sabem, minha família, meu esposo, ele sempre dizia assim, dizia assim, tua loira é muito linda. Aí ele dizia assim, mas mais linda ela é por dentro, vocês não conhecem, mais linda ela é por dentro. E eu ficava até meio assim, porque eu dizia, meu amor, né? Por que tanto assim? Mas ele tinha isso, né? Ele tinha então ele dizia que era, mas eu não sou assim tão linda não, eu sou cheia de defeito, e sempre pedindo a Deus para que eu mude. E nessa semana eu fiquei lembrando muito do que ele falava para mim, né? Que ele via isso em mim. Só que eu não me vejo assim, eu digo, Deus, então tem coisa que eu preciso mudar, eu ainda preciso mudar, porque nós vivemos ciclos, não é verdade? Nós temos ciclos em que nós estamos firmes, estamos melhores, estamos ali, estamos Déboras, firmes, né? Ajudando, aconselhando, e às vezes tem ciclos em que a gente precisa de uma Débora, não é verdade? Então a gente precisa proteger nosso coração, para que nós repensamos, avaliamos, olhamos para essas mulheres da Bíblia que nos deixam exemplos, que nos deixam testemunhos de um caráter segundo o coração de Deus, de um caráter do Pai, porque a Bíblia diz de que a mulher, ela é amor, mas o homem, a Bíblia pede para o homem, né, está lá no Pedro, a mulher, ele pede para o homem, Deus pede para o homem amar a mulher, mas a mulher já é amor, então nós precisamos exercitar mais esse amor. Nós precisamos usar palavras delicadas, nós precisamos usar palavras, porque às vezes a pessoa chega, uma irmã, uma pessoa chega falando que está ansiosa, que está precisa de uma oração, precisa de uma oração para cura, então nós somos aquelas que abraçam, nós precisamos abraçar, nós precisamos aconselhar, orar, chamar, vamos orar. Então nós precisamos seguir esses testemunhos da Bíblia. Débora, uma mulher que julgava a Israel. Eles chegavam com tudo que é tipo de problema. E ela tinha um coração limpo. Quanto mais limpos os nossos corações, mais preparados nós estaremos para receber do Pai, do Espírito Santo, a resposta para aquela situação. Aí quando você pede em espírito, vocês já devem ter, né? A gente foi pego de surpresa tantas vezes. E aí em espírito a gente pede para Deus, e Deus nos dá a resposta, vem ao nosso coração. Então para isso nós precisamos de um coração limpo, um coração segundo o coração de Deus. Quando buscamos só o simples fato de nós exercitarmos, querermos ter um coração segundo o coração de Deus, Deus já vê essa intenção em nós, e Ele acrescenta em nós, Ele se alegra. Então nós já estamos agradando ao Pai, amém? Então nós precisamos buscar isso em Deus, buscar acima de tudo ser filhas de Deus, amar o próximo como a nós mesmos.
E como nós amamos a nós, às vezes a gente não se ama, e foi Deus que nos criou. Às vezes a gente não se ama o suficiente, Deus nos criou assim. Então nós precisamos nos amar, nós precisamos nos proteger e amar mais, aconselhar, orar, porque as pessoas notam a diferença em nós, né? Mesmo assim, com todos os defeitos. Agora de tarde, antes de vir para cá, chegou uma amiga da Mana e queria falar com a Mana Neuza, e ela disse: como é que você está tão diferente? Porque a minha maneira de falar não é mais a mesma de quando ela me conheceu há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás eu ainda não conhecia Jesus. Eu era católica apostólica roxa, está lá na igreja, mas o coração não era transformado. Amém, aleluia. Hoje ele é transformado, glória a Deus. E busco a cada dia essa transformação mais e mais. Quanto mais a gente ouve de Deus, mais a gente se fortalece, mais a gente se abastece. Agora, o que acontece? Débora foi escolhida, ela aceitou. Às vezes, ela exerceu, eu creio assim, com tanta fidelidade, né? Depois o livro conta tudo que ela fez. Tem situações ali que eu não vou entrar hoje, porque senão eu pegaria só Débora, né, pastora? Mas ela aceitou. Às vezes nós não aceitamos sermos podadas. E Jesus diz, né, que o ramo, né, ele precisa ser podado para dar mais frutos. Então, quanto mais nós somos forjados, quanto mais o nosso coração é forjado, quanto mais ele é lapidado, mais frutos ele vai dar. Amém? Não é verdade? Amados, eu estou falando lá de novo. Nós só estamos reavivando, né? Relembrando. Amém? Tem uma outra passagem que eu deixei aqui. Quer que tenha o número 3? Quero. Não, depois. Vou deixar aqui então. Sim. Quem pegou o número 3? Número 3, pode ler para nós. É sobre Ruth. Por isso disse Noemi: eis que volto a tua, tua cunhada, ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também a vossa cunhada? Disse, porém, Ruth: não insistes para que abandone e deixe de seguir, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém. Então, amados, aqui nós vemos uma história, uma sogra, uma mãe, em que ela se vê com as duas noras. Por que essa passagem, amados? Porque vemos a responsabilidade de nós, mulheres maduras, de falarmos de Jesus, de termos esse coração acrescentado da palavra de Deus, lapidado, e de chegarmos a aconselhar as mais jovens, seja nora, seja família, de sermos conselheiras para mais novas. Ver que as duas ouviram a sogra Noemi falar de Deus, do Deus dela. As duas ouviram. Só que quando chegou um determinado momento da vida em que elas tinham que estar firmes, em que elas poderiam seguir a sua sogra, as duas querendo uma nova vida em Deus, no Deus da sua sogra, no Deus de Noemi, dessa mãe, uma não quis, uma desistiu. Por mais que ela chegou, olha só como é forte, porque ela chega e diz para as duas: fiquem aqui com o seu povo, eu, porém, vou voltar para Belém, vou voltar para a minha terra, vou voltar para onde eu vim, porque eles tinham saído de lá, enfim, porque tinha muita fome e tal, uma época de escassez. Mas ela chega e diz para as duas: eu vou, vocês podem ficar com o seu povo, com a sua família. Mas uma disse: não, onde tu fores eu irei, o teu Deus é o meu Deus. Agora vocês veem que se vocês forem ler o livro de Ruth, depois, mais adiante, a Bíblia vai citando de novo, a gente vê que Orfa nunca mais se ouviu falar dela.
Nunca mais se ouviu falar dessa mulher. Mas Ruth permaneceu na história do povo de Deus. Ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Aleluia. Então vocês veem a importância. Às vezes, amados, o inimigo, ele faz que nem ele fez com Eva, elimina o nosso coração para que nós ficamos paralisadas, enxergamos o que ele fala, não como Deus nos dá a direção. Ele tira o foco para que nós não tenhamos ousadia para falar de Deus, para falar de Jesus, para dizer, olha, vamos na igreja comigo, vamos fazer assim, você vai ver, você vai ser abençoada, tua vida vai ser feliz, abençoada, não vai mais ser a mesma, a tua casa não será mais a mesma, nem teu esposo, nem teus filhos, e começar a dar pelo teu testemunho, pelo testemunho da gente, como a gente conheceu Jesus. E às vezes a gente se sente paralisada. Essa mulher, a vida inteira, o tempo que ela esteve com essas filhas, com essas noras, que eram que nem filhas para ela testemunhou de Deus. Mas só que chegou na hora, uma não quis mais seguir, mas a vida dela simplesmente foi apagada da Bíblia, foi apagada da história de Deus, foi apagada da palavra de Deus, ela não existe mais. Mas Ruth não. Ruth vai, depois ela tem um filho, ela casa com Boaz, tem um filho, Obed, vai indo, e aí nasce Davi, vem a descendência de Jessé nasce Davi, e aí vem a linhagem davídica. Então vocês veem a importância, amadas, de nós sermos mulheres segundo o coração de Deus. Mas vocês conseguem ver a ligação que há de Ruth com Davi? Que mulher segundo o coração de Deus não deveria ser, porque ela dela procede o homem segundo o coração de Deus. Então, quem era ela? Aleluia. Que coisa mais linda. A gente busca às vezes explicação, mas o Espírito Santo começa a revelar. Ele nos liga, ele nos leva. Então essa mulher, ela só tinha que ter um homem segundo o coração de Deus, porque ela gera o filho que depois vinha a ser chamado segundo o coração de Deus. E ela quer esse Deus. Ela dá um passo, ela muda totalmente a sua vida, ela deixa tudo para trás e segue. Ela diz, onde tu fores eu irei. Ela diz para Noemi, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Ela está falando do povo de Deus. Assim nós vamos ser ousadas. Assim, quando nós estamos em jejum, em oração, na presença de Deus, o nosso coração lapidado, nós conseguimos trazer mulheres para Deus. Nós somos testemunhas. Amém? Amém. Amadas, aleluia. Glória a Deus. Então nós temos uma grande responsabilidade em nós. Um grande compromisso. Porque vocês podem ver na igreja, sempre há mais mulheres. Então, eu tenho um autor argentino, eu acho que é Edson Varosa o nome dele, ele dizia que a mulher é o exército secreto de Deus, ele fala nesse livro, porque o inimigo, Satanás, usou uma mulher para querer fazer tudo o que ele fez, para enfim enganar essa mulher, a preciosidade de Deus, porque quando Deus criou, ele criou o homem, ele disse assim, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora idônea, adjutora. Então vê como é preciosa essa criatura que Deus fez, que somos nós, como nós somos preciosas para Deus, porque Deus nos chamou, Ele viu que era necessário para o mundo. Eu creio assim que Ele deve ter olhado, tem macho e fêmea, como é que o homem vai viver só? Não, ele também precisa ter uma companheira para conversar, para tudo isso. E a responsabilidade que veio sobre nós, porque quando Deus olhou e disse que precisava de uma auxiliadora, uma adjutora idônea. Então o coração puro é um coração idôneo, um coração forjado segundo o caráter de Deus. E nós vemos, amadas, assim, que é uma responsabilidade, porque os padrões do mundo hoje são muito deturpados, os padrões do mundo estão tentando desvalorizar a mulher, e esse autor, ele coloca a mulher como um exército secreto, porque ela vem, e quando o inimigo vê, esse exército se levanta, as mulheres se colocam e tomam a frente, fazem grandes coisas para o Senhor, e quem mais faz evangelismo somos nós, né, pastora Lourdes, quem mais fala de Jesus, quem mais, não que os homens não façam, mas a mulher
Eu digo que as mulheres são as formiguinhas de Jesus, né? Estão sempre querendo trabalhar. Amém. Aleluia, glória a Deus. Para encerrar, nós vamos ver uma outra passagem, número 4, que é que está? Fala sobre Esther. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter como rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Amém. Vi a ousadia de uma jovem. Eu pedi a direção do Espírito Santo e ele disse, não, tem que ter uma jovem, porque essa jovem é testemunha, tem que falar sobre uma jovem, vai ter jovem lá para ouvir. Essa jovem Esther era uma jovem segundo o coração de Deus. Vamos fazer uma colocação assim, se ela recebesse a notícia de que o povo seria totalmente eliminado, e ela também, lógico, todo o povo de Deus seria eliminado ali, ela podia chegar e dizer assim, bom, vocês se virem cada um como pode, ela podia achar suas maneiras de fugir dali, enfim, e deixar tudo isso, de qualquer maneira, assim, cada um por si. Aí, também nós podemos analisar assim, ó, ela não tinha pai, ela não tinha mais mãe, mas ela era filha de Deus. Aí ela podia dizer assim, bom, então, né, eu não tenho pai, não tenho mãe, só tenho meu tio por mim, meu tio, vamos fugir, vamos correr, vamos dar um jeito. O tio dela conhecia muito bem aquele reinado, né, e ela podia ter fugido. Se é que conseguisse, mas poderia ter tentado. Ela podia ter abandonado o seu povo. Mas o que ela faz? Ela convoca o povo à oração e jejum. Ela convoca o povo ao quê? Oração e jejum. Vocês viram? Uma jovem. Jovem, bem jovem. Depois veio a ser rainha. Então, às vezes, amados, nós temos medo, nós temos receio de nos colocarmos, de nos impormos. Mas quando nós fizemos isso, nós sabemos disso. Deus nos honra. Deus honrou Esther, porque ela se uniu como povo, ela não fugiu da situação e convocou o povo a orar e jejuar. Às vezes nós lemos, por que eu cito rápido essas passagens? Porque às vezes nós lemos batido, passa batido. Parece que, foi assim uma coisa tão rápida, tão fácil. Não. Ela sabia que ela dependia totalmente de Deus e todo o seu povo, então ela convoca a oração e jejum. Então nós precisamos, como jovens, esses jovens que estão iniciando, serem firmes, saber que vocês são preciosas para Deus, saber que nós somos as meninas dos olhos de Deus, e que Ele olha para nós e Ele nunca vai nos deixar sem resposta. E essa jovem toma essa iniciativa e todo o povo, olha que coisa mais linda, uma jovem leva todo o povo a orar e jejuar. Quanto mais nós que já estamos há tanto tempo buscando Deus, orando, adorando, louvando, Deus vai nos honrar. Então nós precisamos ter essas atitudes. Vê que nós vimos um exemplo de uma mulher líder, que ela pagou um preço para ser líder. Débora pagou um preço. Ela chegou até ali, ela se deixou ser enganada. O preço que ela pagou depois. Então, quando nós pagamos um preço, construindo as coisas de Deus, tendo um coração moldado, repensar antes de falar, dizer, bom, agora eu vou ficar quieta, não tenho palavra para dizer abençoadora, não falo, Deus me dá palavra abençoadora. E aí, quando nós nos colocamos para fazer a diferença, Deus vai nos honrar, e a colheita será bênção, será palavras abençoadoras, serão palavras abençoadoras, e Deus está nos cuidando dos seus braços. Agora Eva ela pagou um preço mais alto, né? Ela saiu do jardim do Éden, era para ser assim, mas Deus, Ele sempre sabe como fazer as coisas, não somos nós, né? Ele quem sabe, ele tem as diretrizes, Ele tem a direção de tudo, mas ela se deixou enganar. Mas nós vivemos tempo em que nós não podemos passar por isso.
Amém? Nós vivemos tempo que nós não podemos ser enganadas. Nós vivemos tempo em que nós precisamos fortalecer o nosso coração, proteger o nosso coração. Como? Se você é líder, nós somos líderes, nós temos que buscar mais a Deus, nós temos que saber o bom Deus nos chamou para essa liderança. E eu costumo dizer que a liderança, né, pastora, ela começa assim, ó, quando você vê, está ali, ó, de repente, dando aula para as crianças no cultinho, ou você está começando no louvor, ou você está, quando você vê no diaconato, aí você pensa assim, não, eu vou ficar só aqui. Não, é o começo. Deus sempre tem mais para quem quer mais. Deus sempre tem mais para quem deixa se lapidar mais. E Ele precisa de vasos de honra para que a sua obra venha cada vez mais dar mais frutos e mais testemunhas. Então, o que é ser uma mulher segundo o coração de Deus? É repensar os valores onde nós estamos, a nossa casa. Repensa como está a tua família, teus filhos, irmãos, enfim. Repensa como está onde você vive. Repensa como está a igreja, como você se sente, o que você pode melhorar nesse contexto, família, igreja, que é uma família também, e a família do trabalho. O que nós podemos melhorar? Eu posso ser mais amável, eu posso ser mais delicada, eu posso ser uma pessoa que se coloca à disposição para servir. Então, às vezes a gente pensa assim, ó, o que é ser um coração segundo o coração de Deus? É ser mais parecido com Ele. Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então, Paulo imitava Jesus. E nós podemos imitar, e nós temos que imitar a Jesus. Humilde, Jesus era um líder humilde. Débora foi uma líder humilde. Jesus, em humildade, ele se retirava para orar e buscava a Deus. Nós precisamos orar e buscar a Deus. Esther nos dá esse exemplo de jejum e oração, uma jovem. Aí nós vamos para Ruth, ela conhece o Deus da sua sogra, o Deus dessa mulher, e ela segue esse Deus, ela quer esse Deus, ela tem sede desse Deus. E então nós vamos repensando como nós nos encontramos, né, na vida, onde nós estamos inseridos, e saber que Deus quer mais de nós. E nós só conseguiremos dar mais quando nós começamos a moldar o nosso coração segundo o coração de Deus, sermos imitadoras de Cristo e saber de que nós somos uma joia rara. Saber que o mundo, amadas, depende muito daquilo que nós falamos, daquilo que nós pronunciamos, das nossas atitudes. A gente vê que a mídia, como tem mulheres que ditam normas, que ditam tantas coisas no mundo, e nós temos que ditar as coisas de Deus. Nós temos que ser aquelas mulheres que levantam a bandeira do Senhor e falam das coisas de Deus. Nós precisamos fazer essa diferença, porque um dia Deus irá estar conosco, nós vamos estar face a face com Deus, e Ele vai saber o que nós fizemos. Ele já sabe, Ele sabe as nossas intenções, mas Ele dá força para nós, amados. Nós precisamos pedir essa força. Deus, Senhor, me dá força para que eu consiga tocar o coração dessa irmã, dessa amiga, dessa colega de trabalho, esposo, família. E como, amados? Só o amor. Por isso que Jesus diz, né, lá em Marcos 12, 31, 32, ele diz, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, porque só o amor. Então, como é que um coração que não é moldado segundo o coração de Deus, que não busca imitar a Jesus Cristo, que não busca imitar os exemplos que Deus nos deixou na palavra de mulheres de Deus, vai estar amando, vai estar preparado se ela não se deixa moldar? O não é difícil de ouvir, né, pastoras? A gente não quer ouvir, não. Mas o não nos molda. O não ajuda a nos forjar o caráter. Porque nós com certeza não vamos ouvir um não, porque já somos adultos, quando não é um não que venha a ser um sim, para nos aperfeiçoar. Amém? Amém. Amém, amados. Alguém quer dar um testemunho, quer falar alguma coisa? Quer dar um testemunho? Então vamos só falar rapidamente para encerrar, e alguém vai pensando enquanto quer dar um testemunho.
Então, esse coração segundo o coração de Deus, Deus quer que nós sejamos mulheres, filhas, esposas, mães, tias, enfim, com o caráter de Cristo. Amém? Amém. E eu tenho uma vivência assim de minha vida como esposa, como mãe, de que quando eu conheci Jesus, falar bem rápido, porque não quero me passar da hora, mas eu conheci Jesus, eu já achava que eu sabia e que eu me portava bem, porque eu era, né, sempre estava lá na igreja, enfim, mas eu não tinha encontro com Cristo. Eu buscava Cristo, tinha sede de Cristo, eu e o pastor, meu esposo. E aí a gente conheceu a Jesus, e quando a gente conheceu a Jesus, a gente se maravilhou. Nós ficamos maravilhados, porque nós começamos a ser saciados daquela sede que a gente tinha. A gente buscava e buscava e não era saciado. E a gente conheceu Jesus, a gente começou a ser saciado. Só que daí a gente foi ver que aquela caminhada, claro, nos manteve, né? Enfim, Deus tinha propósito, com certeza, mas a gente foi ver o quanto a gente tinha que melhorar, o quanto que a gente tinha que buscar o aperfeiçoamento. E a gente ouviu muitos nãos, a gente ouviu muitas palavras, muitas podas, a gente foi crescendo, a gente foi aprendendo, e aí a gente foi fazendo cursos, treinamentos, a gente foi vendo, parecia que a gente já sabia tudo, parecia que a gente já estava preparado, e a gente via assim, que como pais, como mãe, eu vou falar como mãe, eu tinha que falar não em amor, e eu falava não, porque eu tinha certeza que era não, e que aquele não era pro bem, lógico que era pro bem, mas eu não falava em amor, eu dizia não, é assim, é assim, é assim, é assim, porque é pro teu bem. Mas olha a diferença de chegar e dizer para um filho, meu filho, não é assim, meu filho, isso aqui, se você fizer assim pro teu bem, você vai acontecer isso, 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 agora se você fizer assim, acontecerá isso, isso e isso. Então olha a diferença, cai no coração. Então, às vezes, nós não aceitamos o não, porque o nosso coração não está preparado para ser lapidado, para ser moldado. Então, a gente já achava que estava preparado, e a gente foi moldado, e fomos nos moldando. E digo para vocês que aí foi o crescimento, que Deus tinha aquela sede de ser melhor esposa, melhor mãe, melhor filha de Deus, e até hoje eu continuo crescendo. E até hoje eu continuo, às vezes, me envergonhando, porque eu digo, Deus, eu preciso melhorar mais aqui. Deus, eu não devia ter feito isso. Me ajuda, Senhor, eu quero ser melhor. Então, vocês veem que a gente não nasce perfeito, no sentido de ser humano, de filhos de Deus, porque Ele é tão maravilhoso que nos dá liberdade. Então, essa liberdade, nós vamos moldar o nosso coração. Amém?